Bem-vindos ao nosso Possercast, nesse 16º episódio, em homenagem ao Mês da Mulher. Nós temos como título Mulheres em Foco. E nós trouxemos justamente uma mulher que nos representa, a toda a nossa comunidade e que é motivo de muito orgulho para todos nós. Então, estamos aqui participando do Possercast, a empresária, mãe, esposa, vó, Áurea Bins, eu, Jaqueline Hamster Dick, que sou advogada no escritório Posser Dick Birk, e a minha sócia Cristiane Birk, que também é sócia fundadora aqui do escritório. Então, Áurea, o nosso título ele foi proposital, Mulheres em Foco, também com o trocadilho, né, da tua atuação como empreendedora social na Foco Empreendedor. É uma honra muito grande estar aqui contigo hoje, porque foi o primeiro nome que nós pensamos quando lembramos desse episódio, porque faz muitos anos que tu nos inspira e segue nos inspirando. E a Áurea, ela é sócia do grupo familiar Sulprint, com mais de 40 anos de atividade na empresa. De 2005 a 2011, com a representação empresarial através do segmento Indústria na Associação Comercial e Industrial aqui de Santa Cruz do Sul. A Áurea é idealizadora e fundadora da OCIP Foco Empreendedor, que hoje é o Grupo Foco, consolidado também através da criação e a inovação de uma nova frente de trabalho, que é a Start Foco. Então, Áurea, assim, conta para nós um pouquinho da tua trajetória. Pois eu tive pensando como eu começaria, então acredito que contextualizando o meu tempo, a minha época, vocês vão entender um pouco melhor do que por que há algumas ações e atitudes. Eu sou dos anos 60, comecei a trabalhar em 75, ou seja, com 15 anos. Na época eu era novinha, fui trabalhar numa empresa que o meu pai trabalhava. O meu pai era motorista do Expresso Gaúcho e eu fui para a área administrativa desse complexo. E lá eu vi muita coisa boa, mas também vi muitas coisas que, se eu fosse uma empresária um dia, jamais faria. E talvez ali foi já o meu grande primeiro aprendizado. Depois eu acabei trabalhando 3 anos no Grupo Merco, na Metalplast. Na época tinha raquetes de tênis, e fiquei lá. E aí eu conheci o meu marido, Paulo, com 17 anos, dono, claro que eu não sabia, né, mas dono de uma indústria de embalagens. E eu lembro que na época eu estudava com o professor de desenho, Olavo, e adorava o desenho. Eu sempre dizia: Olavo, o dia que eu conseguir ser remunerada, ganhar dinheiro fazendo desenho, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E dito e feito, foi o Paulo me conhecer, e eu então criei o primeiro setor da empresa de desenho. Fui eu que criei. Eu levei 8 meses trabalhando com um alemão, e esses 8 meses eu conquistei esse alemão e ele me deu toda a tecnologia. Assim eu comecei na Sulprint, e também já logo como sócia, porque o meu sogro disse: essa guria vale a pena investir. Então, na Sulprint, o meu maior foco foi sempre criar setores. Criava, treinava e ia adiante. Então, primeiro foi o setor de pré-press, depois eu fui para a área das humanas, né? Criei o RH, ISO, qualidade, foi tudo a minha liderança. E depois que a ISO estava concluída e bem organizada, eu fui para o setor comercial, porque era muita coisa feita para pouca venda. Só que daí teve um particular que eu acabei vendendo demais e, de uma certa forma, quebrou quase que a indústria, né? Nós quadriplicamos a venda de produção.
E aí o pessoal da produção um pouco se perdeu e eu fiz um stand-by e acabei indo para a produção. Daí fiquei na produção 5 anos, treinei todos os nossos gerentes e aí eu estava pronta na Sulprint. Ô, Áurea, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de tu seguir a tua história, né? Na Sulprint, né? Que é uma área industrial predominantemente masculina, principalmente nessa época que tu entrou, era uma minoria de mulheres que ocupavam cargos de gestão. Qual foi o teu principal desafio lá no início ou durante a tua trajetória como mulher empreendedora dentro da indústria? É que, na verdade, quando eu entrei para a Sulprint, eu não entrei com o intuito de trabalho, de ganhar dinheiro, de trabalhar, fazer alguma coisa por mim. Eu entrei para ajudar o Paulo. Foi essa a minha entrada. O Paulo precisava de alguma coisa, eu estava ali do lado dele ajudando. Então, o meu desafio não era com as pessoas que estavam lá. O meu desafio era com ele, porque eu respondia a ele. E o meu sogro, que estava junto, ele acompanhava essa história. E ele via que todas as coisas que eu acabava opinando davam meio certo. Só que quando chegou a área da qualidade, e eu reuni o primeiro grupo da empresa para uma reunião, ele me chamou para a sala, seu Arno. Eu lembro bem direitinho. E ele parou bem na minha frente, me botou o dedo no nariz e disse: tu vai fazer essa reunião? Eu disse: vou fazer essa reunião, seu Arno. Tu vai quebrar essa empresa. E eu digo: nossa, seu Arno, e se eu não quebrar? Não, tu vai quebrar a empresa. Eu digo: mas se eu não quebrar? E realmente foi assim uma parada bastante dura. Porque você se lembra naquela época do sindicalista, de todos aqueles movimentos contra as indústrias, contra as empresas, pois foi naquela época da inflação alta, das greves, foi aquela época que eu comecei com a qualidade na empresa. No momento de crise? No momento de absoluta crise. Era eu que levantava de madrugada quando eles não queriam trabalhar ou, enfim, alguma coisa. E, enfim, fomos certificados na ISO, deu certo, mas a mudança da cultura da empresa, ela levou 20 anos. Uma coisa que sempre ficou muito presente para nós e que a gente identifica, assim, também o quanto tu é apaixonada por pessoas. E esse teu movimento dentro da empresa, a gente percebe o resultado dela muito também hoje no tamanho da empresa, na filosofia da empresa, né? Marcas ligadas a pessoas. E hoje a Sulprint também tem a certificação, né, da Great Place to Work. Fala um pouquinho para nós a respeito disso, do teu vínculo com as pessoas também. É que o Brasil, ele vem de uma construção destrutiva das empresas, né? Então, as empresas praticamente precisam trabalhar, pagar os impostos, porém, a cultura, ela não é favorável para que as pessoas queiram trabalhar na empresa e queiram valorizar os empreendedores e os empresários, que podem ter seu carro, podem ter seus bens, mas eles têm muito trabalho a fazer. O Paulo, por um exemplo, não tem vida, ele trabalha 24 horas na empresa, né? Essa parte das pessoas é que, quando nós tivemos, logo no início, máquinas velhas, pessoas não qualificadas, e nós atendíamos os nossos clientes, muita mercadoria não ia com qualidade. E quando não ia com qualidade, pelo nosso comprometimento, o Paulo normalmente dava um estouro com o funcionário. E xingava, e esvazava, e achava que talvez que por esta forma de fazer ele conseguiria convencer os funcionários a serem melhores. E eu já via o contrário, eu já via mais o elogio, aquela parte de quando não saía muito bem, ir lá perguntar o que aconteceu, por que aconteceu, o que a gente poderia fazer para esse erro não repetir, isso tem muito na ISO, como nós vamos fazer essa construção para que esse cliente retorne para casa, qual é a visita que a gente vai fazer. Então, eu sempre fui ponderando as coisas que vinham de cima e vinham de fora. A gente dentro de casa não briga, as brigas vêm do externo quando ele está mal feito.
Então, essa cultura de cuidado, de dar entrega de qualidade, de fazer as coisas de uma forma correta, cuidando das pessoas, sempre foi a minha parte, Cris. Eu vejo um pouco, e a gente se inspirou nisso também em você, né, Jaque? Quando a mulher, ela tem essa habilidade, longe da gente fazer aqui um discurso feminista ou não, né? Mas é assim, as habilidades, a mulher tem a habilidade da empatia, da intuição, né? A gente procura aqui, assim, com os clientes da Posser também, respeitar e observar as famílias, né? A intenção das famílias, o que elas desejam para si, para os seus negócios, para suas equipes, né? Então, assim, eu vejo isso como uma qualidade feminina que a gente pode aproveitar e que a gente trabalha muito bem em parceria com os empreendedores, com os fundadores e faz um equilíbrio, né? Vou pegar um exemplo do Elvio. O Elvio foi um funcionário que trabalhou 35 anos na empresa. E ele começou com os seus 16 anos. E quando ele começou, no primeiro ano, deu uma crise, essa crise que eu falei há pouco, eu tive que demitir ele um dia, porque nós não tínhamos trabalho para ele. E no dia seguinte, ele indo para buscar a rescisão dele, eu tive que chamar ele de volta, porque entrou pedido e nós não sabíamos como dar conta. E quando eu fui chamar ele de volta, eu estava caminhando com a mãe dele, indo para o centro, para o banco, para buscar o dinheiro. Ele me perguntou assim, disse, preciso que tu volte, entrou pedido e tudo, eu te peço desculpas que eu tive que fazer essa rescisão, mas tu tá agora com recurso também, enfim, tu voltaria para a empresa e dizer ele assim, o que eu ganho voltando para a Suprint? Eu disse, tu ganha o que tu quiser, é a tua vida, mas o que tu acha que eu poderia querer? Eu disse, eu não sei qual é o teu sonho, se é ter uma casa, se é ter uma piscina, se é ter um carro, se é viajar, não sei qual é teu sonho. Mas se tu quiser, é isso que tu vai conseguir na Suprint. Pois esse menino ficou na empresa, criou os filhos deles com muita dificuldade, porque tinha muito problema de saúde. Tirava, assim, eu pegava do meu salário e pagava os remédios, a medicação deles, porque às vezes nós não tínhamos. E hoje, depois dos 30 anos, eu fui na casa dele levar o prêmio, que era uma viagem para o Nordeste. E aí ele disse, Áurea, vem cá, eu quero te mostrar uma coisa. E ele me fez eu fazer um giro dentro da casa dele. E ele me mostrou a casa toda mobiliada, televisão em todos os quadros, a piscina, o carro, tudo. E ele disse, eu devo tudo à Suprint. Eu digo, não, Delvio, tu deve a economia que tu fez com o teu dinheiro e o que tu fez com ele. Quer dizer, é uma escolha das pessoas, mas essa cultura falta. As pessoas acham que tem que ganhar tudo pronto, né? E eu ficava sempre fazendo esse tipo de abordagem com os nossos profissionais. E hoje nós temos 200. Mas aí, vou um pouquinho mais adiante. Esses 200 têm filhos. E a Foco nasce dali. A Foco nasce dali. O Caminhos Profissionais nasce de nós levarmos para os filhos dos profissionais da Suprint o que é o verdadeiro empreendedorismo, empreender e o cuidar. E quando a gente fez esse projeto antes de criar a Foco, a gente fez assim, todos os filhos dos nossos funcionários passaram. Hoje eu tenho gerentes filhos, eu tenho pessoas trabalhando em lugares assim que a gente nem pode imaginar que estavam junto com a gente e passaram pelo nosso projeto. E essa é uma grande preocupação. Quem cuida dos nossos filhos que não seja nós o tempo todo falando? E aí eu entro um pouquinho mais fundo. A sucessão. Quando começou a sucessão para a Suprint? Para nós, a minha do Paulo, começou quando eu tinha 30 anos. Começou 20 anos depois da empresa. Nós fizemos um curso com o Renato Bernoff em Porto Alegre, que é especialista nessa área, e ele disse, a sucessão começa desde que o bebê nasce. Então nós, com o Jorge, com a Helena, sempre tivemos o olhar de eles terem a liberdade do que eles quisessem escolher, que eles fossem felizes. Mas que se eles viessem para a gente, claro, seria muito mais feliz. E o Jorge está com a gente hoje, né? Ô, Áurea, tu usou uma expressão antes, quando tu deu o exemplo, né, do teu funcionário, que é a escolha das pessoas, né?
E a gente olhando a tua trajetória, tu sempre demonstrou muito forte que tu é dona das tuas escolhas, né? Tu nunca permitiu que os outros guiassem a tua vida. E às vezes, nós mulheres, nós acabamos sendo permissivas em relação a isso, né? Às vezes a prioridade é o marido, às vezes é os filhos, às vezes é o trabalho e muitas vezes não somos nós, né? Então, essa trajetória que a gente enxerga em ti, né, como mulher, de tu fazer as tuas escolhas, né, de tu trazer isso de uma maneira forte, de tu ter escolhido no momento lá que o teu sogro falou, tu vai quebrar a empresa, tu escolheu, tu fez uma escolha. Eu vou seguir em frente com o meu projeto. No momento em que tu escolheu fazer a sucessão da empresa, no momento em que tu escolheu ser a primeira mulher na diretoria da Associação Comercial de Santa Cruz e trazer como exemplo para todos nós. E no momento que tu escolhe tudo isso, eu queria trazer um assunto, porque eu acho que isso hoje é muito forte, né? A gente tem muito, quando tu vê os números de empreendedorismo, a maioria são homens, o setor industrial ainda é predominantemente masculino. Na nossa profissão, né, Cris, nós às vezes sofremos também preconceito de, não, é o homem que sabe, tu tá mais numa posição de auxiliar. E a gente percebe que tu sempre lidou muito bem com isso, porque tu sempre está no meio de figuras masculinas, né? Seja na indústria, seja na CI, a diretoria tu era a única mulher, hoje na Foco não sei como enfim. Mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho, assim, o que tu fez diferente para ocupar o teu espaço e não permitir que muitas vezes o preconceito ou algo te deixasse desistir. Qual a tua atitude, qual o teu sentimento, falando para as outras mulheres que passam por isso? O que tu daria como diria assim, eu acho que eu fiz isso e deu certo? Eu acredito que a minha forma mais peculiar de trabalhar é a transparência. É dizer o que sente. Por mais difícil que seja, no momento que eu estou numa discussão com o Paulo, por um exemplo, eu esgoto. Eu não deixo nada quieto, assim, tipo, vou engolir, não. Paulo, isso está me machucando, não é assim que eu gostaria que fosse. E, entende? Então, essa forma transparente de falar com a Helena, com o Jorge, com todos, mas também a resiliência, de quando eu ouço alguma coisa que me machuque, que me fere, eu consigo trabalhar isso dentro de mim para trazer para o positivo. Eu me enfrento dentro de mim. Tipo, mas por que tu teve que escutar isso? O que tu tá fazendo? Por que tu não tá fazendo? Mas eu não deixo isso transparecer. Né? A resiliência, eu acho que para mim é um dos fatores assim, que mais me faz eu mudar o foco. Como sempre, o meu irmão sempre dizia assim, Áurea, se a montanha de ferro está na tua frente, não fica batendo nela, dá a volta. Mesmo que esse caminho seja longo, mas dá a volta. Então, eu normalmente faço isso. Eu sou transparente, falo que me fere, falo que está errado e como eu gostaria que fosse. A pessoa não aceita, não tem problema. Eu me resilio e aguardo o momento certo para retomar. Porque se isso é uma coisa importante, relevante, que vai levar para um outro patamar, eu insisto. Agora, se não é relevante, eu também sei abrir mão do processo, sabe? A CI, por exemplo, em 97, para mim conseguir entrar na Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz, eu tive que fazer um projeto. Não tinha mulheres. E quando eu fiz o projeto, e foi tão incrível isso, que o meu projeto era para os RHs de todas as organizações se reunirem, verem quais são as nossas deficiências e déficits, e fazer com que os programas da própria associação ou os programas que a gente traria para o público trouxessem mais pessoas interessadas em querer trabalhar na indústria, querer trabalhar no comércio com mais qualificação. Só que isso não foi entendido. E isso foi abortado no primeiro evento que eu fiz, que deu 500 pessoas lá no Clube Aliança. Não sei se vocês acham que eram pequenas ainda na época. Mas em 97... nós conseguimos juntar 90 pessoas lá, 450 pessoas lá na sede da Aliança, e foi um boom na cidade, que no dia seguinte disseram, vamos ter que parar essa mulher. Eu ouvi ela, vamos ter que parar essa mulher.
E aí sim, aí, claro, uma coisa dando certo, sendo uma mulher dentro de uma associação comercial foi uma ruptura de paradigma. Mas a comissão de RH, ela acabou ganhando um outro caminho porque eu não consegui sustentar a primeira energia do projeto. Mas você não parou por aí, porque em 97 a gente estava iniciando a nossa faculdade de Direito, né? E em meados de 2000 foi que nós nos conhecemos. Você foi presidente, né? Da GESC. Na Foi ali GESC, isso. E na Dale Carnegie. Então, ainda que talvez no primeiro momento tu tivesse enfrentado essa dificuldade... Vocês vieram com toda a força. Nós vimos junto contigo o que você não desistiu, né? E por outros meios também. Também por ACI, também pela Dale Carnegie, também pelos jovens empresários. Sim, porque, ó, pensa, o Dale veio em 99. Primeira turma foi de 99, com César Cagoff. 15 pessoas. A gente conseguiu organizar esse grupo com um objetivo, retornar à casa da CI. Porque em 97, depois de ter feito os eventos todos, teve um momento que eu não compactuei com uma parte ética da CI e eu acabei me retirando. E sabem como são os homens, eu era a única mulher, não volto mais para casa. Mas eu não queria voltar, eu queria que a CI, a associação, desse certo. Então, aí em 99, quando o César veio e eu desafiei ele, eu digo, eu te ajudo, mas tu precisa montar uma equipe para a Associação Comercial e Industrial. E foram vocês. E quando eu te conheci já, que isso é bem pessoal, bem particular, quando eu fui no primeiro evento e vi aquela pessoa maravilhosa conduzindo os jovens de uma forma tão, tão leve, tão bacana, eu quase tive a tua mãe como uma filha, viu? Claro, eu digo, meu Deus, eu me identifiquei tanto com a liderança dela. Depois você veio e vocês levaram todo esse caminho de uma forma muito inteligente, muito inovadora. E quando eu criei a Foco, não vou mentir, quando eu criei a Foco, eu digo, eu já tenho sucessoras. E aí foi quando um pouquinho antes de criar a Foco, um pouquinho antes de sair da Sulprint, foi o meu processo de trazer a Sulprint para cá. Porque a Sulprint, ela vem com segundas intenções também, de vocês no futuro, quando as meninas assumirem, continuarem esse processo. Porque eu vejo a obra pronta, mas eu sei que não sou eu que vou terminar. Ai, que legal, Áurea. E vindo isso de ti, a gente só tem a dizer obrigada, né? É um reconhecimento que fica no coração. E a gente falou, né, que hoje é um Postercast muito especial também, porque a Áurea falou, a Clara tá aqui, a nossa empreendedora já com 16 anos, e que já começou, né, a nos auxiliar nas questões de marketing aqui do escritório junto com a Janine. Então estamos aqui entre 5 mulheres nessa sala, né? A Janine e a Clara estão escondidinhas ali, mas elas fazem parte de tudo isso. E é muito bom te ouvir falar, porque a gente percebe que tu conduziu tudo na tua vida, né? Tu conciliou a Sulprint com os teus filhos pequenos, né? Tu fez o teu projeto de sucessão bem cedo e de maneira bem estratégica dentro da Sulprint. Tu participou da ACI ativamente, né? Nós participamos da GESC antes de ter as crianças, né? Sim. E aí eu sempre brinco assim, eu estou de licença por enquanto de atividades de associativismo e projetos sociais, embora que a gente trabalhe com isso, mas de uma maneira não tão frenética, porque a gente também precisa priorizar os filhos e a família. Mas vai chegar o momento que tu pode esperar por nós na Foco e a gente vai falar. Mas eu tenho certeza disso. Com o maior prazer, porque é um projeto que a gente acredita. É um projeto que a gente acredita, o escritório apoia a Foco Empreendedor, desde a sua criação, desde a sua constituição, e é um projeto que a gente acredita muito, porque ele tem o foco no empreendedorismo, que é a nossa bandeira, que é o futuro do nosso país, né? Hoje, 64% dos negócios, né, conforme as fontes do Sebrae, são iniciados por mulheres. E a Foco tem um projeto que Elas Inspiram, né? Que é justamente para preparar as mulheres para serem empreendedoras. Tu quer falar um pouquinho
especialmente para as mulheres desse projeto para nós? Pois o Elas Inspiram e o Elas Empreendem são 2 projetos assim com cunhos diferentes, mas que despertam o mesmo, né? Que é a autoestima, o autocuidado, o autocuidado em ser uma empreendedora sem se esquecer, né? Que é uma parte assim bastante forte, porque na nossa época a gente era empreendedor e não tinha essa parte de se cuidar. A gente cuidava de todos, né? Eu, pelo menos. E hoje não, hoje a gente precisa ter um equilíbrio. O equilíbrio vem, ele vem físico, ele vem mental, ele vem espiritual e ele vem na parte de emoção, né? E a gente não pode separar a emoção do trabalho. Então, nós criamos agora um app, não, nós adquirimos um app e todos os nossos projetos agora, inclusive vocês provavelmente serão convidados para fazer, nós vamos, através deste app, ampliar a acessibilidade das pessoas junto com a gente. Então, o Banco BTG financiou esse primeiro projeto para as pessoas da enchente, são 200 empreendedores e empreendedoras que vão estar recebendo um treinamento que é motivacional, que é para eles não desistirem e que vem de encontro com marketing, parte de financeira e parte de comunicação, mas também ele vai criar uma marca maior e ele vai ter eixos, porque nós precisamos levar empreendedorismo para a educação, para os professores. Então, o meu foco, meu pessoal, Áurea, dentro da organização Foco, mas dentro da Start Foco vai cuidar só da parte da educação básica, dos educadores, os professores, dos alunos e dos pais desses educadores. A Foco em si, que continua sendo a OCIP, ela vai estar buscando editais e ela vai estar buscando recursos para fortalecer isso. E com o nosso símbolo, né? Que a geodésica agora, ela sendo o nosso símbolo dentro das escolas, eu já entendi que não são as escolas e o governo que vão investir sim a gente, mas que a partir deste projeto nós empreendedoras, empreendedores, vamos ser autoridade respeitada e não renegada. Então, isso é o que nesses 13 anos eu venho percebendo e eu enxergo pronto, mas ainda está em construção. E você pegou, assim, todas as esferas, né? O professor, os pais... Os alunos. E os alunos e os filhos, né? E como lidar hoje um pouquinho com a geração Z, né? O desafio, você disse, eu comecei na década de 70. E o que a Áurea faz de diferente? O que a Áurea tem que ela sabe lidar com a geração Z? Que hoje é um desafio grande no mercado de trabalho. Ele é para nós também como empreendedoras. Então eu quero te ouvir sobre isso. Olha, assim, eu acredito que eu nasci na época errada. Eu nasci nessa geração. Na verdade, tu tá à frente do teu tempo, né? Isso então, para mim, lidar com essa geração... Enquanto as mulheres eram professora, né? Naquela época, as mulheres da tua idade eram professoras. Sim. Dessa geração. A Áurea estava lá na indústria, né? Sim. Enquanto hoje as mulheres estão buscando outras atividades, a Áurea é empreendedora social, né? E, então, assim, isso é fato. Tu nasceu na geração errada, eu concordo contigo. É que, na verdade, é isso. Eu acho que a gente precisa escutar. E eu gosto muito de escutar minha neta de 12 anos. Eu gosto. Eu sento e tenho altos papos com ela. E os altos papos com ela são os projetos que a gente faz na Foco. Então, por exemplo, nós estamos lançando um agora que vai ser super legal para o Brasil, que no Japão já está muito avançado. Mas nós estamos lançando o projeto do Cubo Mágico. E o Cubo Mágico, ele quer? Ele quer, pela ciência, pela matemática, trazer uma inteligência diferente através de uma brincadeira com competição reconhecida mundialmente.
aonde os jovens que vão estar competindo ali vão ter a chance de ir para os Estados Unidos fazer uma competição. Esse é o nosso novo projeto. Que legal. Então, o que tu faz com essas crianças? Bom, Joana, tu gosta do cubo? Mas competição só tem lá no Rio de Janeiro, ou não tem nenhuma oficial. A foco vai ser a competição oficial do Brasil. E nós vamos fazer com que essas crianças cheguem a poder sonhar e materializar o sonho delas, que é o que eu não tive. Eu gostaria muito de participar da seleção gaúcha. Quando eu fui selecionada, minha mãe não deixou. E eu acredito que isso foi a maior marca para eu poder hoje levar os sonhos para esses jovens. Porque eu vejo o quanto isso era importante para mim na época, eu não pude, e eu hoje estou viabilizando isso. É muito legal ouvir tu falar, gente que já te conhece, mas eu acho que é importante para as pessoas que não te conhecem, né, Áurea? A forma de ver a vida. Tudo que acontece, tu sempre fala como uma coisa boa. Tu nunca fala, aconteceu isso, eu perdi um sonho. Não, sempre, qualquer coisa é uma oportunidade. E o brasileiro tem muito isso, assim, do empreendedorismo, dessa veia empreendedora, mas a gente precisa entender, eu acho que todos nós, que tudo é oportunidade. O problema sempre vai ser, ou é uma oportunidade de eu desistir, ou uma oportunidade de eu me reinventar. E eu acho que isso fica muito forte, né, na tua personalidade, na tua trajetória e na tua história de vida. E isso é um aprendizado para todos nós, quando a gente te escuta falar o que a gente vai fazer diferente na nossa vida. Muitas vezes aqui no dia a dia do escritório, eu penso em ti. Como a Áurea pensaria? Como a Áurea faria? Né? O que a Áurea diria sobre isso? Porque tu é um exemplo e tu é uma referência de mulher na nossa comunidade. E isso é muito forte. Talvez tu não tenha ideia do legado que tu deixa, né? E isso que eu queria te perguntar. Qual é o legado que tu deixa para os teus netos? Olha, esse do cubo mágico para a Joana já está dito. Eu tenho ainda alguns sonhos que eu não vou realizar, que provavelmente são eles, mas eu gostaria muito de fazer uma ICT, né, um grande parque de inovação, para pegar justo e recriar aquilo que já existe. O cubo mágico é uma história que já existe. Então, nesses filmes coreanos que a gente olha, tem um filme muito bacana de empreendedorismo, não sei se vocês chegaram a olhar. E foi criada uma ICT com um logo, um slogan de uma menina no balanço. E a menina do balanço era a filha de uma pessoa que criou uma grande ideia e morreu antes de ela se efetuar. Mas a ideia ficou para a pessoa e ela tocou adiante e ela se lembrou dele. E ele disse, a última frase que ele disse, como seria bom se para quem cria tivesse um lugar como um campo de areia, que quando a gente fosse cair, a gente tivesse um macio para cair, para se levantar de novo e não se machucar. Então, eu penso assim, eu posso não alcançar muito, mas a minha ideia é de continuamente estar buscando coisas para serem alcançadas e que se as pessoas tiverem uma derrota, que ela não desmotive essa pessoa para que ela continue fazendo dessa derrota um degrau para subir e para ir adiante, para evoluir, para buscar mais. Então, o meu legado, se eu puder deixar isso, é que as minhas maiores dificuldades foram os meus maiores degraus. E eu nunca deixei de escalar, mesmo que eles fossem difíceis. Então, eu acredito isso. E fé acima de tudo, porque a gente não precisa estar falando de fé, de religião. A gente precisa dizer da fé, daquilo que tu sonha e tu enxerga pronto, de tu achar os meios para viabilizar. Porque quando tu enxerga uma coisa pronta e ela é boa para todos, por que deixar de fazer e renegar? Os nossos projetos são bons, eles são legais. O nosso índice, por exemplo, de absenteísmo é 97, 98% das pessoas elas não vão porque elas faltam, porque tem alguma doença, alguma coisa. Então, nós já estamos agora com basquete, nós estamos com cubo mágico, vamos estar buscando os novos outros modelos, porque aí a gente vai pegar ciência, turismo, para cada um
um projeto que o jovem se identifique e que ele pegue a base do empreendedorismo e que naquilo que ele se identifica, ele possa se aperfeiçoar. Essa é a busca da Foco. E o professor, que ele ganhe o colinho de novo, um colinho dos empreendedores, dizendo o quanto ele é importante. O professor é extremamente importante, ele desmotivado, ele desmotiva a 30. E nós precisamos ter caminhos para que eles entendam de uma vez por todas que não importa como Elvio, ganhando um salário mínimo ou ganhando o salário máximo. O que importa é o que tu faz com cada real que tu ganha e qual é o sonho que tu põe para realizar ele. Né? Esse rapaz que estava com a gente, ele era da produção. Ele não era uma pessoa do escritório, ele era da produção e tem tudo. Ele é um grande modelo porque ele soube se organizar com pouco. O problema é que tu tem que estar alinhado com o teu propósito. Se tu está alinhado com o teu propósito, tu sempre vai estar feliz, porque tu vai estar trabalhando e não vai nem estar sentindo por isso. Olha, Áurea, assim, eu preciso te confessar que o teu legado, ele já é imenso. Não sei se tu imagina o tamanho e onde ele chega. E nós somos um pouco parte desse legado. E que tu deixe, assim, uma mensagem inspiradora para as mulheres, para as empreendedoras, para as lideranças femininas. Antes disso, eu vou pedir um parêntese e dizer para vocês o quanto é importante e o quanto é valoroso eu saber que a nossa empresa está nas mãos de vocês. E isso me emociona porque foi uma visão que eu tive e que hoje o Paulo diz assim, meu Deus, mulher, como é que eu levei tanto tempo? Ele diz. O quanto a Posser está sendo importante nas nossas vidas na empresa e o quanto vocês estão nos fazendo crescer como empresa, como indústria, como organização e como gente. Porque o Green Place tem a ver com vocês também, né? Então, isso, não por eu ter sido convidada aqui, mas isso é uma coisa que, para mim, faz muito bem falar em público. A mensagem mesmo das mulheres é que, pensa bem, para mim fazer tudo isso que eu estou fazendo, eu tive um grande parceiro. O Paulo, no início do nosso casamento, foi uma pessoa bastante difícil. Mas talvez a frase que nos levou a casar, né, que era amar não é apenas olhar um para o outro, e sim ambos para a mesma direção, é o nosso norte. Então, a gente tem muita diferença. A gente tem muitos dias que a gente nem se olhava. A gente tem muitos dias de guerra. Mas a gente tem mais dias de reconciliação e de crescimento e de alinhamento do que o contrário. Então, que as mulheres tenham um pouco mais de resiliência e paciência e que consigam perceber que um sinal que pode não ser tão bem visto no momento pode ser um degrauzinho que o companheiro está dando para que tu possa ter um outro olhar e olhar por cima do muro e ver outras coisas. Então, eu acredito assim que se nós tivermos mais família, se nós tivermos mais um olhar de liberdade dos filhos falarem, às vezes, até coisas que nos machucam, mas que fazem a gente crescer, porque com os meus filhos também, a Helena foi bastante crítica comigo e eu aprendi muito com ela. Eu aprendi mais com ela, talvez, do que ela comigo. Mas sempre foi com amor. Sempre foi querendo o melhor para o outro. Então, se nós mulheres conseguirmos ampliar esse tipo de pensamento, de cultura, de atitude, de ação, de resiliência, de estar harmonizando ao invés de infernizando, com certeza nós vamos deixar muitos legados com os nossos filhos, porque eles são a nossa cópia.
Áurea, é assim, uma coisa que eu gostaria de te dizer, assim, todas essas tuas palavras, elas expressam realmente a pessoa que tu é. Porque eu acho que o maior legado que tu pode deixar é o teu exemplo. Né? Uma empreendedora, uma empresária de sucesso, uma empreendedora social, conseguiu fazer a sucessão. A tua família é um exemplo de que tu foi uma mãe presente. Os teus filhos estão aí, estão na sucessão da empresa, estão te trazendo netos. Então, o exemplo da tua vida é o exemplo de que as coisas podem dar certo. E tu sempre traz isso de uma maneira muito clara. A vida não é perfeita. Não. A vida não é perfeita, seja no trabalho, seja em casa, seja com o marido, seja com os filhos. Todos nós temos dificuldades todos os dias. Mas o exemplo que a gente dá é ter resiliência, é passar por cima disso e fazer de todos os problemas uma escada. Então eu acho que se a gente olhar para o teu exemplo, não precisa qualquer palavra. Basta a gente enxergar, a gente olhar a tua trajetória e isso que tu nos traz, com esse brilho no olhar, quando tu fala do teu propósito, da tua vida e daquilo que tu busca. Então, obrigada, Áurea, por ter aceito esse nosso convite. Obrigada por ser essa empresária de sucesso, esse exemplo de mulher, de empresária, de mãe, de avó para todos nós. E que a gente possa ter mais Áureas na nossa vida e na nossa comunidade. Então, depois de toda essa conversa emocionante e muito inspiradora, a gente encerra o nosso Possercast e convida vocês para nos seguirem nas redes sociais. Até a próxima!